amigos de Laços Espíritas, estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês, depois desse vídeo que vocês assistiram, a importância de nos prepararmos para a nossa evolução contínua, através de um aprendizado que não exige de nós a idade certa. Todas as idades são proveitosas. Vimos que Rose, uma senhora, quando teve a sua oportunidade de ir para a universidade, realizou um sonho, teve força de vontade, coragem e se propôs a fazer o que ela sabia que era melhor. Seu espírito conquista então uma oportunidade, porque ela se fez a pessoa que luta, que vai em busca de uma melhoria. Esse não é o convite do nosso Pai quando nos deu a vida? Não é o convite do nosso Mestre Jesus quando nos mostra a importância de servir, de trabalhar, de fazer o bem ao próximo, de se educar, se instruir? Kardec fala para nós espíritas: espíritas, amai-vos, como Jesus nos fala, e instruí-vos. Por que a instrução? Porque é necessário que a gente se conheça e que a gente conheça o caminho a seguir, que a gente conheça a obra. Que obra? O trabalho do Criador. Somos todos responsáveis por melhorar o nosso mundo, por tornarmos a nossa vida e a dos nossos semelhantes melhor. Para tornarmos essa vida melhor, somos colocados no mundo em situações familiares, em situações, em ambientes de trabalho, diante de dificuldades, de pessoas que nós às vezes consideramos companheiros difíceis, mas que todos eles vêm para nos ensinar. Obstáculos são convites à superação, nos diz o Espírito Sinira Pinto. Então nós começamos a pensar, as dificuldades vêm, significam que devemos deixar de lado os nossos sonhos? Não. Vimos como Rose disse, aquele jovem, que ela estava ali porque aquele era o momento. Que momento é esse? Começamos a pensar nas oportunidades da nossa vida que nós, entre aspas, desperdiçamos, perdemos. Há uma diferença? Há. Quando nós dizemos que desperdiçamos, é porque naquele momento nós tivemos a oportunidade, mas não a abraçamos. Quantas vezes isso acontece? Quantas pessoas dizem com mais idade, diferente da Rose, porque as pessoas tiveram a oportunidade na idade correta, mas não fizeram isso, estavam preocupadas com a diversão, então não se instruíram, não se prepararam. E aí, tendo depois uma vida difícil, um trabalho não condizente com o que queriam, com os seus sonhos, muitas vezes não tão bem remunerado, e aí a pessoa culpa o fato de não ter tido um estudo, não se melhorado. E ela começa a jogar isso muitas vezes nos filhos, que eles têm que fazer o que ela não fez. A aula de balé, o piano, a prática de uma arte marcial, alguma coisa assim, que não é do interesse do menino, da menina fazer, né? Mas que é o seu sonho, que você não realizou. Ao invés de você, na idade em que você estiver, buscar realizar o seu sonho. Aprender aquilo que é bom, aprender aquilo que traz para você algum prazer. Descobrir, talvez, que não era assim algo impossível, mas principalmente reconhecer que você perdeu a oportunidade e que não vai fazer mais isso. Então, esteja em que momento você estiver, em que idade você estiver, eu pergunto a você, qual é o seu plano, qual é o seu projeto de vida? Quem para de sonhar e para de ter projetos de vida, morre em vida. Então nós precisamos estar atentos. Hoje nós somos convidados, convocados pelo Mestre Jesus a fazermos a nossa parte, a doarmos de nós, a fazermos o melhor. E eu pergunto, o que é que nós temos feito? O que é que nós temos procurado tornar esse mundo um lugar melhor para os nossos filhos, para nós, se voltamos a reencarnar, para os companheiros de jornada, é o nosso compromisso. Então as oportunidades existem. Então nós falamos oportunidades perdidas, mas existem também aquelas situações onde não foi uma oportunidade perdida, mas nós não tivemos aquela oportunidade. Então nós temos que esperar o tempo certo. Eu vou relatar para vocês uma história. Aconteceu com uma pessoa
que antes de reencarnar, esse espírito que havia sido durante muitos anos um espírito que havia causado muitas mortes, muitas dores, ceifado muitas vidas, aleijado muitas pessoas, reconheceu na pátria espiritual a sua necessidade de vir para auxiliar, para tratar, para curar, para acolher. Então ele escolheu como profissão, né? Ele gostaria de vir à Terra para ter nas mãos dele essa possibilidade de auxiliar o outro na cura. Então ele queria ser médico. Acontece que pelo seu passado, pelas suas perdas de oportunidade, não poderia ser assim, vamos dizer, tão fácil, né? Então ele mesmo percebeu que ele precisaria lutar até ter a oportunidade de realizar, né? Valorizando cada etapa, cada momento. Então esse irmão nasceu não numa família que tinha posses, né? Ele reencarnou numa família paupérrima, que não teria condições de pagar a ele estudo. Mas desde menino ele valorizou a ida à escola e o estudo, de tal forma que os professores viam nele alguém que era promissor. E ele foi lutando, lutando, lutando. Como ele não podia ter, né, um acesso a um curso superior, o que ele fez? Ele procurou aprender uma profissão. E aprendendo uma profissão, né, o pai trabalhava fazendo faxina, limpezas em prédios, ele também foi fazer a mesma coisa. Depois ele conseguiu, com o estudo, com muito esforço, com aulas noturnas, ele teve a sua conclusão de um segundo grau e fez assim um concurso para poder ser gari. Né? E sendo gari, ele estava trabalhando na limpeza de uma cidade, ele está auxiliando a saúde, a manutenção da saúde. Estava então entrando no caminho, né, que ele havia escolhido, caminho de gerar saúde para as pessoas, lembrando do seu passado, das vidas anteriores, onde ele havia causado tanto mal. E assim, ele trabalhou durante muitos anos ali como gari. Voltou a estudar, uma escola noturna, agora fazendo um curso técnico de enfermagem. E nesse curso técnico de enfermagem ele se destacou pela sua capacidade de aprendizado, pelo seu desejo de fazer o bem. Foi fazer um estágio, foi tão bem sucedido nesse estágio que ele conseguiu que fosse durante a noite e a madrugada. Que aí ele, se destacando, foi convidado para trabalhar ali como técnico de enfermagem. Deixa então o seu trabalho de gari e fica com técnico de enfermagem, agora na área de saúde, realizando uma parte do seu sonho. Trabalhou durante anos ali como técnico de enfermagem e conseguiu então, mantendo o seu horário da noite, ele passa para uma faculdade de medicina. Passando para a faculdade de medicina, ele começa então a realização do seu sonho. Olha como é que esse espírito vai cavando a sua oportunidade, até que ele se forma médico e, formando-se médico, ele está então no seu caminho. Já tinha uma certa idade, mais madura do que os colegas que estavam se formando. E essa maturidade lhe dava a dimensão correta da importância do outro ser humano, do cuidado com a saúde, não considerando a condição financeira daquele que vinha buscá-lo, se teria ou não condições de pagar, nos lembrando aquele espírito nobre de Dr. Bezerra de Menezes. Então esse espírito foi cavando as suas oportunidades. E é interessante pensarmos nisso, porque existe aquele que vai em busca do seu sonho. Em qual idade? Em todas as idades. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, agora é o tempo de estudar, agora é o tempo de casar, agora é o tempo de ter filhos. Às vezes até isso a gente ouve, mas você vai ter filho com 30 e poucos anos, com 40 anos, a idade de ter filhos é 20 e poucos. Por quê? Porque a gente vê que as pessoas estão presas ao exterior, a um estereótipo, a coisas que disseram para nós que tinham que ser daquela forma, sem grandes explicações. Então, na época de Jesus, quantas vezes nós vimos isso? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus é tentado por fariseus,
que dizem a ele que os seus discípulos não lavavam as mãos, né, antes das refeições, não estavam cumprindo então uma lei. E Jesus coloca que essa questão era uma questão de um ritual, de um comportamento, mas que ele, Jesus, observava nos fariseus que eles falavam tanto das leis divinas, mas não honravam ao pai e à mãe. Então a gente começa a ver o que é mais importante, o culto exterior. Jesus chama a atenção que aquilo que saía da boca vinha diretamente do coração. Eles estavam preocupados com aquilo que entrava, e aquilo que entrava, o organismo vai fazer o quê? Vai separar os nutrientes e o que não serve vai jogar fora. Então nós precisamos prestar atenção. Estamos preenchendo o nosso coração, o nosso sentimento com o quê? Quais são os nossos ideais, os nossos sonhos, os nossos planos? Estamos realizando as metas? Espiritualmente, ao virmos para a vida aqui na Terra, trazemos uma bagagem, as nossas aprendizagens, as nossas aptidões, os ditos dons por algumas pessoas, mas que na verdade são conquistas através de um trabalho que o nosso espírito vem realizando a cada encarnação. E aí nós somos convidados. Convidados a quê? Convidados a fazermos o nosso melhor. Por que sempre o nosso melhor? Porque onde nós estivermos, qualquer que seja o nosso trabalho, a nossa tarefa, nós podemos fazer muito. Nós temos pessoas que estão alimentando as outras pessoas quando fazem o almoço com amor e carinho, porque elas estão ali naquele momento colocando as boas vibrações, as boas energias. E aquele alimento, ele traz não só para o corpo físico, mas para a alma um diferencial. Pessoas que estão no nosso dia a dia, na nossa vida, prestando serviços de limpeza, entregando a nossa correspondência, limpando as ruas, como os garis, os varredores de rua. Temos pessoas que estão providenciando os alimentos, que dirigem caminhões, trazendo esses alimentos, medicamentos. Então, nós temos uma rede que nos dá o suporte. E a gente agradece por isso. O que nós estamos fazendo? Vamos parar para pensar qual é a minha contribuição no mundo. O meu trabalho, o que eu faço, o que eu realizo. É importante que a gente analise essas possibilidades, que a gente analise as oportunidades, que a gente não perca a oportunidade. E quando não estiver acontecendo da forma como nós sentimos, intuindo, né, de que pode ser diferente, que deve ser diferente, que a gente cave a oportunidade. Não espere ela acontecer miraculosamente. Nós sabemos que tudo depende do esforço, da disciplina, da boa vontade. Estamos pensando no hoje, no agora. O que será que nós temos feito? Observamos no vídeo a Rose, que chegava com alegria, com ânimo, com coragem, que buscou aprender o máximo, que não se preocupou com o tempo do depois. Porque eu já ouvi de muitas pessoas o seguinte: agora eu estou velho para isso. Estou velho ou velha para ser mãe, para ir para uma faculdade, para me formar em alguma coisa, para trabalhar, para mudar a minha história. Não existe isso. Eu sou um espírito e essa vida temporal que nós temos aqui na Terra, ela é restrita à Terra, mas com um espírito que tem possibilidade de levar essa bagagem para outra encarnação. Quem diz que nós não podemos aproveitar? 5 anos de vida bem vividos, 10 anos de vida bem vividos, 1 ano de vida bem vivida. Desencarnarmos com a consciência tranquila que doamos o nosso melhor. Quantas pessoas nós conhecemos que nas suas profissões nos encantam. E não importa, né? Eu conheci uma senhora costureira. E ela, como costureira, ela tinha um trabalho muito bonito. Aquela questão da pessoa que costura, que o lado direito e o lado avesso tem uma perfeição, um carinho, um esmero, um cuidado, nos apresentando sempre o melhor. E ela era uma pessoa que ela olhava pra gente e dizia: tal cor fica bonita para você, tal modelo fica bonito. Então ela se preocupava em gerar aquela beleza. E a gente percebia que o seu modo de nos tratar era o modo que ela tratava também as pessoas da família. E um dia nos chamou a atenção que estava na casa dela a sua filha, que morava no Espírito Santo, com a sua neta. E a menina, a netinha, né, chegou no lugar onde nós estávamos levando os tecidos e ela
tocou os tecidos e eu vi que a menina veio pela sala, pelo cantinho, se apoiando em algumas coisas. Percebi então que ela era cega. E a menina então começou a alisar os tecidos e dizer para mim assim: você gosta de estampado? Eu já achei a pergunta, né, a afirmação, na verdade, né, algo assim inusitado para alguém que não enxergava. Era um tecido estampado. Depois ela pegou um outro tecido e falou assim: ah, esse aqui é bonito, eu gosto, ele é vermelho, ele é vibrante. E eu fiquei pensando, eu falei, como essa criança está vendo o tecido que era vermelho, um vermelho intenso, vibrante. E ela disse que gostava, como eu também. E aí eu perguntei à avó, né? Eu falei assim, como ela se chama? Ela me disse o nome, né? Falou a idade da menina, disse que a menina nasceu cega e que desenvolveu essa capacidade porque ficava ali com a avó durante os primeiros anos de vida. E a avó então mostrava para ela os tecidos, falava das cores. A gente sabe que o espírito não tem só a visão física, mas essa visão espiritual, que é algo tão especial e que nós às vezes usamos muito pouco, não valorizamos, não enxergar com os olhos da alma. Mas algumas pessoas têm essa capacidade. Então essa vozinha costureira passou para essa criança, que era um espírito com certeza, com esse compromisso de não ter os olhos físicos, mas uma alma bonita. E ali, aquela criança que nunca reclamou, sempre brincou, né, mas teve sempre essa postura de também, como avó, ser carinhosa, falar de um modo doce e ter no tato, né, a percepção, né? E nós podemos saber, as cores emitem ondas, radiações, vibrações, elas têm uma intensidade, elas têm o que a gente diria um brilho próprio, essa possibilidade que nós temos muitas vezes, nós não valorizamos as nossas aptidões de perceber o mundo de uma forma sensorial, de uma forma íntima, né? Quando somos convidados à meditação, é exatamente para fazer isso, para que a gente possa se colocar nessa questão da percepção do mundo de uma forma diferente. Feche seus olhos, sinta o seu corpo através da sua respiração. Entre em contato com você mesmo. Você vai ver que muitos pensamentos vêm à sua mente. Procure deixá-los passar através dessa nuvem, né, que se estabeleceu de alguma forma interiormente. E aí você começa a prestar atenção na sua respiração, no existir. Você começa a entrar em contato com as sensações. Alguns sons no início te chamam a atenção. Se tirarem essa capacidade de concentração na sua respiração, retorne a ela. Preste atenção. Fazendo esses exercícios diariamente, você começa a perceber o mundo de uma outra forma. Você vê como alguns sons são agradáveis, outros desagradáveis, mas todos eles trazem informação. Você começa a não ter problemas em se concentrar, mesmo que haja barulho à sua volta. Uma leitura vai ganhar uma intensidade maior. E ao ler, a sua capacidade imaginativa, né, e a sua visibilidade de imagens internas. Quando lemos uma obra de Amélia Rodrigues, que nos descreve o panorama, né, à época de Jesus. Ela fala de uma região com montanhas, com flores que são rasteiras naturais ali da região. Ela fala de um céu multicor. Ela fala da poeira que muitas vezes naquela trilha, naquele caminho, misturado aos raios de sol, são como os diamantes que brilham e que vão então trazendo uma trilha de luz por onde o mestre e seus discípulos estão passando. E nós vamos ganhando naquelas imagens uma condição de acompanharmos Jesus também nesta trilha em busca de auxiliar, de servir, de amar. Então nós vemos as possibilidades infinitas que tem aqui. Feche os olhos e sinta talvez o tecido, a roupa, aquilo que você está usando, os seus cabelos. Toque em suas mãos e perceba esse mundo que existe.
as oportunidades de utilizarmos o melhor de nós, para que possamos, conhecendo o melhor de nós, doar o melhor de nós. Estamos então falando de todo um mundo que se apresenta para nós e que, se nós o deixarmos de lado, esquecido, nós limitamos a nossa vida. O que você percebe quando olha o outro, né? A Rose percebeu naquele jovem, um jovem promissor, que teve a empatia com ela, né? Houve ali uma troca de energia, um aprendizado, e na verdade com todos os jovens daquela turma. A Rose não se preocupou com relação à sua idade, fosse para estudar ou fazer novos amigos, que às vezes a gente diz assim, o tempo da amizade acabou. Não, tempo da amizade no sentido assim, fizemos amigos até certa idade, a partir dali não fazemos mais. Nós temos que rever uma série de conceitos, porque talvez sejam estereótipos, sejam coisas externas. Eu posso fazer amigos de todas as idades, eu preciso compreender a realidade de cada um. Eu preciso saber de que forma eu posso ajudá-los e se eu estou disposta a aprender com eles, aprender com as crianças, aprender com os jovens. É algo muito especial. A gente precisa se colocar aproveitando oportunidades e criando oportunidades. Por que será que eu me limito? Que eu falei da qualidade dos anos de vida. Aquela criança cega me ensinou muito a olhar um tecido, não só a estampa ou a cor, mas a textura, o brilho, a intensidade. Fala-se que Jesus se apresentava com aquelas vestes, ou no branco ou no bege bem clarinho, de um tecido rústico que era usado na época. Mas as suas vestes eram luminosas, porque o seu interior era luminoso, o seu amor e a energia que Jesus emanava, porque ele curava pelo amor. Ele dizia às mães que levavam as suas crianças, se elas tinham fé, o que elas procuravam. Ele dizia às pessoas que o buscavam, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E ele fez com que muitas pessoas pensassem que aquilo que elas julgavam fosse um mal, no sentido muitas vezes de uma deficiência física que a pessoa apresentava, que era a sua oportunidade de resgate. E a pessoa saía dali sem estar curada daquele mal, mas curada da alma pela compreensão daquele amor, daquela energia, pela aceitação e pela resignação. Porque já eram espíritos que vinham num processo necessitando daquele resgate. Lhes foi tirada uma oportunidade. Não, lhes foi dada uma oportunidade. Se reconhecermos as dificuldades, se reconhecermos os obstáculos, se reconhecermos os limites que nos são dados de uma forma que nós não podemos transformar, não aqueles que nós podemos, mas aqueles que nós não temos condição. O que nós temos que pensar? Foi dada a mim uma oportunidade de aprendizado. A partir daí, eu vou me colocar como uma pessoa que aproveita essa oportunidade. Eu não vejo aquilo como um impedimento. É tão especial fazermos isso, né? Aquela criança não viu a cegueira como uma limitação para ela entender de tecidos, de cores, de todo um mundo mágico. Conversar com ela era conversar com um espírito que se abria para a realidade do mundo. Ela percebia os sons numa intensidade maior, ela falava, você está ouvindo os passarinhos cantando? Aqui na casa da vovó, o sol é muito intenso. Eu moro perto da praia, você já ouviu o barulho das ondas do mar? Como as ondas do mar cantam, como o sol é intenso e a areia da praia brilha. Então ela descrevia. Como temos também uma poetisa americana, Emily Dickinson, que nunca viu o mar, e os poemas dela sobre o mar são perfeitos. Eu que sou apaixonada pelo mar, eu sinto, né, que ela está ali descrevendo aquela praia como eu a descreveria, como eu pintaria, né, numa tela, aquelas cores, aquela vivacidade, aquele ondular das ondas, aquele ir e vir, e ali toda uma possibilidade de entrar em comunhão com a natureza. Muito sério isso na nossa vida. Como estamos aproveitando as nossas oportunidades? Como estamos percebendo o mundo?
Por que estamos deixando para depois? Porque nós lemos em algumas obras espíritos que deixaram para pensar nas questões espirituais quando estivessem velhos, entre aspas, né, a velhice do corpo físico, que pode se dar numa pessoa com 40 anos, 50, 60, 70, 80 ou mais para frente. Por quê? Porque a condição de se sentir velho, ter deixado de sonhar, se sentir inútil, estar desgastado, não ter mais projetos de vida, porque pessoas que têm projeto de vida como a Rose não apresentam a velhice, não apresentam esse quadro que as pessoas vão associar à inutilidade, a algo já para ser jogado fora. Então nós temos que pensar, quantos dias nós temos na nossa semana? 7 dias. Quantas oportunidades nós temos a cada dia? E se a gente pensar no dia com horas que nos permitem abrir todo um leque de possibilidades, o que nós vamos perceber? Que no dia de hoje eu tenho 24 horas para fazer alguma coisa boa. Ah, mas em um período eu vou estar dormindo. No plano espiritual, podemos ir e lá aprendermos com os mentores nas escolas. Nós nos colocamos em condição de receber essa informação, porque isso é possível, né? Ah, mas algumas horas eu estou almoçando. Sim, se alimente corretamente, agradeça o alimento e dê ao seu corpo com a sua atenção ao se alimentar, porque a respiração consciente, a alimentação consciente, tudo que nós fizermos, se tivermos impregnados da consciência de nós mesmos, do nosso existir e da importância daquele momento, da gratidão por aquele momento, a gratidão às pessoas que possibilitaram que aquilo acontecesse, nós vamos estar vivendo intensamente. Os olhos da alma são mais importantes, porque Jesus muitas vezes falou, né, que a pessoa podia estar curada do seu corpo físico, mas não espiritualmente. É o caso dos 10 leprosos, né? Eles vieram até Jesus, Jesus curou os 10. Apenas um volta para agradecer, louvar a Deus, agradecer ao Mestre Jesus. E o Mestre pergunta dos outros, diz, Senhor, eles se foram. E ele diz aos seus discípulos, somente aquele homem estava curado, porque ele havia despertado para a questão da alma. Curar o corpo físico às vezes não é difícil, mas e a alma? Quantas pessoas nós conhecemos que tem uma doença atrás da outra? E talvez se a gente dissesse assim, como se fala erroneamente, ela está pagando, é o karma dela. Não, é um processo de ação e reação. Nos perguntamos se ela cuida da saúde, se ela tem interiormente um processo da cura, se ela deseja estar curada. Porque uma pessoa otimista é aquela que vai ao médico, embora esteja sentindo algumas dores, ela vai confiando que aquele profissional vai descobrir e vai dar a ela um tratamento, que depende dela fazer, porque o médico vai prescrever, se você não seguir em casa não adianta nada. No entanto, essa pessoa então se coloca uma postura mental otimista, uma postura na área dos sentimentos, a confiança, a certeza de que você vai melhorar. Você investe o seu amor, né, no profissional e em você mesma, na sua capacidade de cura. E as coisas acontecem. E o pessimista, ele vai dizendo assim, aposto que o médico vai dizer que não tem solução, que a minha doença é grave. Eu já tracei para mim um perfil que vai me levar ao óbito, né? Por quê? Eu já estou com aquela postura da morte certa e não da cura certa. Talvez a gente diga assim, mas em alguns casos não existe a cura do corpo físico, mas a cura da alma. A aceitação de muitos processos. Quantas vezes a gente ouve um profissional de saúde até dizer que ele não pode fazer mais nada, mas temos com alegria ouvido de alguns o seguinte, agora está nas mãos de Deus, porque eu sei dos meus limites humanos, mas sei que para Deus nada é impossível, até mesmo porque existe esse processo das energias que são trabalhadas. Existem terapias complementares, a terapia do passe, a terapia da água fluida, a terapia da oração, a terapia da gratidão, a terapia do abraço, né? Quando nós nos doamos em energia, um abraço muito querido àquele irmão. E naquele momento, quantas feridas podem ser curadas? Ou a terapia do colo, quando nós pegamos uma criança, colocamos ela no nosso ombro, ou aqui, dependendo da idade, da posição que a colocamos, e naquele momento nós a acalentamos.
e doamos a ela uma energia de amor, uma energia do bem. Tudo isso é cura e é cura verdadeira. Então temos que parar para pensar. Quando a doença chega no nosso corpo físico, é momento de análise, é oportunidade que nos está sendo dada. Valorização da saúde, busca de uma cura efetiva, a certeza de que nós somos capazes de lidar com aquele problema. Porque tudo que nos chega tem uma razão de ser. Vamos passar a ver problemas como oportunidades. Vamos passar a ver as dificuldades como oportunidades, obstáculos a serem superados. Vamos enxergar a nossa vida não com o aspecto da matéria, mas com o aspecto do espírito. Esse espírito na sua condição imortal. Esse espírito que aproveita os últimos anos de vida, que nós não sabemos quantos são. Porque, infelizmente, há companheiros que muitas vezes se colocam como no final da vida. E começam, então, todos os dias a esperar pela morte, que não vem. Isso aqui é interessante, né? Porque eu espero por ela, mas ela não vem porque não é o meu tempo. Então, eu antecipei as coisas. E aí, a cada ano, a cada dia, eu estou perdendo a oportunidade. Me lembro que eu devia ter 12, 13 anos, vi uma entrevista do Jô Soares, que colocou lá que a questão, né, ele entrevistou uma pessoa idosa e essa pessoa colocou para ele que né, o octogenário, né, pessoa que já tem os seus 80 e alguns anos aí, para essa pessoa, um dia é um calendário. Né? Então, assim, como a intensidade do tempo passa a ter um valor, como a oportunidade de realizar. Mas nós devemos pensar nisso desde criança. Nós não sabemos se vamos viver por 5 anos, por 8, por 10, por 23, 25, 30, 40, 60, 80, 90 anos. Então nós precisamos valorizar cada dia, cada momento, cada oportunidade. Hoje estamos sendo convidados a olhar essas oportunidades e vivenciá-las, inclusive percebendo o quê? Percebendo em nós um potencial de realização que ainda não está acontecendo. Porque com certeza nós podemos doar mais do que temos doado, fazer mais do que temos feito. Por que eu tenho essa certeza? Eu me avalio. E eu sei que, assim como eu, um espírito em processo evolutivo, com as minhas falhas, com as minhas deficiências, eu preciso me corrigir. A partir do momento que eu me corrija, eu vou poder me doar mais e realizar mais. Quando fazemos alguma coisa de bom, a sensação que experimentamos é tão especial que nós queremos repetir, né? Isso está no nosso psiquismo, né? Temos assistido muitas palestras que falam hoje dos estudos feitos, né, pelos psiquiatras, pelos psicólogos, pelos neurologistas, neurocirurgiões, pessoas que estão estudando a nossa mente, tanto no aspecto físico, cérebro, como no aspecto psíquico, né, a mente, o desenvolvimento do nosso processo, das ideias, né, e como essas ideias podem contribuir para a nossa saúde, para o nosso estado de equilíbrio e de harmonia. Vemos também, paralelamente a isso, aqueles que estudam pela via da espiritualidade. E aí nós começamos a perceber como se une a ciência com a religião nesse aspecto da oração, da mentalização positiva, da meditação. Isso faz toda a diferença. Por isso nós somos chamados a perceber essa realidade. É tão especial. Pare um pouquinho agora, respire, sinta a sua existência e depois você me conta como é que foi. Nós precisamos pensar nessa questão. Fazemos uma pequena pausa. Feche seus olhos, sinta o prazer da sua respiração, da sua existência. Agradeça a Deus. E aí você começa a refazer caminhos. Você começa a perceber muitas questões na sua vida, oportunidades de valorização da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, do seu tempo.
Você precisa perceber isso, mas a gente só percebe quando a gente se dispõe a fazer essa respiração consciente para que cada momento da nossa vida tenha significado. E esse significado seja sempre para que a gente possa se melhorar. Prazer de servir, prazer de conquistar pelo seu esforço, pela sua disciplina, mudanças, mudar, passar pela crise, vencer, ser resiliente, capaz de, apesar de ter perdido algumas coisas, ser grato e ter se tornado um ser humano melhor. Assistimos um filme no outro dia que era sobre golfinhos, e um golfinho que tem uma deformidade, né, na sua cauda e que recebe então uma prótese para poder nadar. Ele não pode ser devolvido ao mar, né? Então ele fica nesse instituto que recupera, né, a possibilidade de vida para que haja um retorno, mas quando não pode acontecer, fica lá, né, nesse local, nesse aquário, aberto até a visitação de um público, para ter até a manutenção das pesquisas que são realizadas, dos tratamentos realizados com os animais marinhos. E aí nós encontramos uma questão, esse golfinho tinha um outro golfinho, né, que era a sua companhia e o deixava feliz. Mas quando essa sua companhia morre, né, ele se vê deprimido, né, sozinho, e eles ficam pensando como ajudá-lo, até que um filhote de golfinho é encontrado na praia, já praticamente sem condições de vida, né? E porque se alimentou de alguma coisa no mar, né? As nossas toxinas, né, que nós jogamos, e aí teve um processo de infecção, veio mais para a beira da praia, queimou, né, toda a parte das costas e a sua pele, e todo aquele tratamento levou aquele golfinho a se recuperar. Pensaram até, como também se tratava de uma fêmea, que poderia ser companhia para esse outro. Só que tendo atingido a saúde, a condição de voltar ao mar, não era justo permanecer ali no aquário. Então, eles pensam que ele terá que ser levado de volta, né? Aquela fêmea tem que ser levada de volta à vida. Então, com muita dor, mas os pesquisadores, os cuidadores, os estagiários que estão ali trabalhando, percebem que tem que devolvê-lo. Era direito dele voltar, né, à vida, ao mar, a encontrar. E existe esse momento em que ele se encontra com outros golfinhos e eles todos comemoram, sobem no mar, dançam, porque estão alegres com aquele retorno ali, aquela recuperação. E continua aquele outro lá que tem, né, a sua cauda com um problema. E aí um cientista faz uma nadadeira diferente para ele, uma cauda diferente, com um material que é mais próximo, inclusive a tonalidade mais parecida com a pele do golfinho. E acontece de um outro golfinho chegar lá necessitando de cuidados. E esse sim pode se tornar uma companhia, mas vai precisar ter o que? Uma aceitação. Essa aceitação nem sempre acontece. Os animais têm isso, como nós também temos, né? A convivência. E aí é feito todo um trabalho. E no filme, o que nós percebemos? Que de início, esse golfinho tem uma dificuldade de encontrar no outro um par, porque a forma de nadar do outro é diferente, né? Ele não tendo a nadadeira é diferente. Quando se coloca a prótese, ele faz movimentos mais parecidos com o que ele estava acostumado, porque os golfinhos, na verdade, eles vão nadar em função de uma percepção sonora, né? Eles têm radares, então aquela cauda ali fazendo aquele movimento emite um som, é por isso que ele reconhece um ou outro, reconhece um igual, reconhece que não há um perigo, né? Então esse trabalho todo é feito, a gente vê assim, o humano, né, se relacionando, percebendo, o cérebro do golfinho é bem semelhante ao nosso, né? Então todo esse trabalho, ele também é mamífero, todo esse trabalho leva a uma série de descobertas sobre o mundo deles e o nosso mundo. E o mais interessante
é que, resolvido o problema, os golfinhos tendo se afinizado, podendo um ser companhia para o outro, e agora nadando, e quando eles estão alegres, eles correm de um lado para o outro, nadam, às vezes emparelhados, sobem e fazem aquelas danças, né? Descendo com uma beleza muito grande, uma graciosidade como bailarinos e bailarinas, e aí, né, vem a outra parte do filme, porque esse filme é baseado em fatos reais. Quem são os visitantes frequentes ali? São grupos de crianças e adultos, mas principalmente crianças, que têm próteses nas suas perninhas, que vão para ver aquele golfinho com prótese, que vão para, muitas vezes, nadarem junto, serem colocados ali pelos instrutores, pelos cuidadores, para que possam perceber aquele golfinho ali, que também tem a sua prótese. Então nós vimos um número muito grande de pessoas assim, acho que nós sequer imaginamos que existem tantas pessoas, tantas crianças com prótese em uma perna ou duas perninhas, né? Que necessitam de ver a mágica, né, daqueles golfinhos, o nadar com os golfinhos, vê-los na sua dança. É um processo mágico. Então olha só quantas oportunidades nós temos. Eu assisti esse filme, né? E é um filme que nos fala dessa possibilidade do ser humano comprometido em melhorar a vida do outro, seja esse outro um ser humano, seja esse outro um animal, aprendendo com eles, vendo a questão da identificação, vendo a questão da dificuldade de convivência, vendo a questão de como uma prótese pode ajudar, né? Um dos cientistas lá que faz essa prótese, né? O que faz a prótese é até aquele ator Morgan Freeman, que tem um seriado sobre Deus, que é muito interessante, porque ele vai a diversos países para ver qual é o entendimento, o conceito de Deus dos vários países, das várias raças, religiões, ao longo do tempo. Em que eles acreditam? Eles acreditam, não são cristãos, não acreditam nesse Messias, no Mestre Jesus que veio, mas eles acreditam em algum Messias, eles acreditam em Deus de que forma? E assistindo nós percebemos a cada episódio, a cada temporada, que existe uma comunhão de ideias, que existe a questão de um ser superior, com nome diferente, mas que é o Criador. E quando nós nos conectamos a Ele através da oração, e às vezes alguns têm alguns rituais, mas o momento na verdade é o quê? A oportunidade de entrar em contato com Ele. E entrando em contato, essa conexão nos coloca como seres melhores. Essa conexão com Deus faz isso, essa conexão com o Criador. O nome que se dá a Ele não importa, né? Desse que é o Criador, desse que é o construtor do nosso mundo, dessa entidade, né? Porque não é pessoa, mas é essa energia do amor que existe. Para nós a referência é o Mestre Jesus. E aí nós vamos encontrando nas diversas abordagens, nós vamos encontrando maravilhas da presença de seres espirituais entre nós. Krishna, Buda, né, e outras entidades que surgem, os diversos sacerdotes, instrutores, os que fazem a leitura, né? Ele vai junto aos judeus e tem a questão da leitura da Torá, tem a questão, né, do entendimento da Cabala, tem uma série de coisas para a gente falar mais próximo de nós da questão de Jesus, o Messias, o enviado, a aceitação ou não aceitação, qual é a espera, mas principalmente o que nós percebemos ali em todas as abordagens é que o homem, ao se conectar com esse Criador, ele pode enxergar o mundo da forma correta, aproveitando a oportunidade da vida, aproveitando a oportunidade do seu fazer, doando-se, servindo. Existe toda uma questão que envolve esse ser humano num processo de crescimento. Isso é tão especial, é tão bonito. Então, olha quantas oportunidades. Hoje nós somos convidados a mudar, né? Temos a parábola dos talentos, que fala que foi dado a cada um talento, 5 talentos,
10 talentos. E como cada um multiplicou esses talentos. Como cada um, ao receber de Deus algo especial, transformou, multiplicou, gerou mais. Igualmente a parábola da figueira que secou. Por quê? Porque ela não tinha o fruto para oferecer àquele que estava faminto. E nós começamos a ver, né? A quem muito foi dado, muito será pedido, né? E tudo pode ser retirado. Porque se nós não fazemos bom uso. Então nós precisamos analisar, porque todos esses conceitos, todos esses conhecimentos que foram passados para nós, são para que a gente possa refletir em nós mesmos. Quantas oportunidades de fazer. Faça uma lista. Convido você, faça uma lista das coisas boas na sua vida. Faça uma lista pormenorizada. Talvez você coloque de início coisas materiais que você tem. Ok, né? A sua casa, um carro, objetos que lhe são caros, né? Talvez joias, algumas coisas assim. Mas depois vá um pouco mais a fundo. Você tem uma cama, né? Um teto que te acolhe. Você tem, vá aprofundando, né? O que você tem de você, sua capacidade de aprendizado, capacidade intelectual, habilidade manual, habilidade artística, né? Vá aprofundando e veja quantas coisas boas. Então você sai da questão da posse material para uma posse de conhecimentos, de capacidades, de talentos. E aí, comece a agradecer cada um deles. Comece a perceber a importância de cada um deles na sua vida. Tendo percebido isso, comece a pensar o que eu tenho feito, contribuído para o mundo. Qual é o uso que eu faço daquilo que eu tenho? Estou utilizando bem? Estou me doando? Faço o bem que sou capaz de fazer? Se faço algum bem, analiso se posso ir além, como Santo Agostinho tem a passagem no Evangelho, onde ele coloca, né, a sua reflexão ao deitar, né? Como havia sido seu dia, o que havia feito de bom, de ruim, como corrigir o que havia feito errado, se tinha feito bem, preservar esse bem e ir além. Então nós somos convidados todo dia, com as oportunidades que temos, da nossa inteligência, da nossa percepção de mundo, desses olhos que não são os olhos físicos, mas os olhos da alma. Faço esse convite a você. Comece a perceber a sua natureza, a sua essência, e a partir daí se coloque a caminho de realizar alguma coisa diferente, de aproveitar a oportunidade, aquilo que você ainda não fez. Já parou para pensar? Às vezes a gente fica queixando, eu queria ser assim, eu queria ter isso, ter aquilo, eu queria ser como fulano. E a pergunta vem, o que você fez para chegar aonde ele está? Porque nós muitas vezes não fazemos por onde. Onde está a diferença? No fazer, no realizar. Então nós precisamos acreditar no nosso potencial. E se nós repararmos, à nossa volta nós sempre temos pessoas que estão dispostas a nos ajudar, que nos incentivam, que dizem pra gente, vai, faz, você é bom nisso, né? Porque nós temos isso, aquele que acredita no outro, aquele que mostra pra gente que a gente tem potencial. Então nós vemos tanto no plano dos desencarnados que estão à nossa volta, né? No plano divino, na nossa reencarnação, os espíritos que nos auxiliaram, e no plano terrestre, como família, como amigos, como pessoas que estão na nossa vida nos apontando caminhos, nos convidando a sermos melhores. Faça esse convite a você. Depois faça uma lista também das coisas que você não gosta em você, das coisas ruins que você tem. É preciso também entrar em contato com isso. E aí você vai perceber que às vezes vai ter até mais facilidade de fazer essa lista, né? Porque a gente às vezes tem essa abordagem do negativo de uma forma muito intensa, né? Porque eu falei dos estudos do psiquismo, exatamente isso. Porque nós percebemos assim, que nós temos possibilidades infinitas, que a nossa mente é capaz de produzir a satisfação, né? Nos gerando bem-estar, saúde e harmonia.
mas também pelas nossas insatisfações nós geramos o quê? Desarmonias, desequilíbrios, significando doença. Então o poder da cura e o poder do adoecer exatamente nas nossas mãos, numa balança. Nós vamos deixar que pese mais o negativo ou pese mais o positivo. Buscar um equilíbrio, reconhecer o quê? Que nós temos os dois lados. É preciso que eu tenha a dose certa. Vou falar para vocês, analisando o psiquismo de um médico que seja cirurgião, ele precisa ter uma dose de sadismo para cortar uma pessoa, né? Que não tem nenhum corte, mas ele faz aquilo porque ele vai fazer uma cirurgia para a pessoa melhorar. Então, ele está conduzindo aquele sentimento, aquela percepção da dor causada, embora se use anestésico, mas em tempos de guerra até membros são amputados por uma necessidade de salvar a vida da pessoa sem anestesia. Mas hoje nós temos pessoas que vão a um dentista ou fazem outras práticas cirúrgicas com a meditação controlando a dor. Então, não usando anestésico. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre o que existe aqui, ó, de potencial em nós. Sobre o que existe aqui de potencial de doação. Então, precisamos estar atentos. Você está aproveitando a oportunidade dessa existência? Você ainda tem coisas para realizar? Eu tenho muitos sonhos e muitos planos, muitos projetos. E vou realizá-los, porque a cada dia eu penso neles e começo a trabalhar, me disciplinando para que eles possam acontecer. Claro que eu tenho suporte dos amigos, a quem sou profundamente grata. Tenho suporte da espiritualidade amiga, que também agradeço muito. E de Deus, um Pai amoroso. De Jesus, o nosso mestre, modelo e guia. E com certeza tenho também em mim esse potencial, porque Jesus disse que nós tínhamos em nós uma luz para fazermos brilhar. Ficamos hoje por aqui, convidando vocês a continuarem a assistir, participar, fazendo perguntas que nós vamos estar ao vivo assistindo, eu, Maurício, a outra pessoa que estiver fazendo o estudo, para respondermos as perguntas, para interagirmos. Esse é o nosso momento, Laços Espíritas. Muita paz, muita luz, a certeza de que nós podemos fazer um mundo melhor, fazer brilhar a luz que Jesus falou. Um bom e excelente terça, domingo, dependendo de que dia você está nos assistindo, outro dia da semana, todos os 7 dias.